Olá, estamos aqui de volta com o programa Mediunidade, hoje através da TV Mundo Maior. Esse nosso bate-papo promete ainda ser mais agradável e descontraído ao longo do tempo. Participe do nosso programa, escreva, envie o seu e-mail, a sua pergunta, a sua sugestão. Se você não entendeu algo muito bem, se não conseguimos aqui nos expressar muito bem, você pode fazer a sua observação. A sua participação para nós é muito importante. Nós falávamos a respeito da mediunidade de psicografia, mecânica ou inconsciente. Mas temos também a semiconsciente, a faculdade semiconsciente. A faculdade mecânica, diz Kardec, é o seguinte: é aquela que o médium escreve sem consciência nenhuma do que escreve. Sem nenhuma consciência do que escreve. Essa faculdade, entre aspas, sem nenhuma consciência, até certo ponto, ela é questionável, porque o médium está participando sempre. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, vejamos bem, quando fala a respeito de mediunidade e efeitos físicos, porque para nós o médium de efeitos físicos é aquele que simplesmente libera ectoplasma. Os espíritos manipulam esse ectoplasma e produzem os mais diversos fenômenos. Para nós essa seria a única participação dos médiuns de efeitos físicos. Não obstante, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é uma atualização dos estudos feitos por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, André Luiz, quando fala de materialização de espíritos, ele nos diz que a materialização é filha do médium. Quer dizer, a materialização, o fenômeno de materialização de um espírito é filho ou filha do médium. Vejamos bem, há essa participação do médium, não apenas na doação de ectoplasma, não. Há uma participação dele inconsciente, até certo ponto, na produção daquele fenômeno, porque o fenômeno de efeitos físicos, em geral, ele é veículo para um fenômeno de efeitos inteligentes. Por exemplo, quando a doutrina espírita, quando esse movimento dos espíritos começou, não é, lá na América do Norte, com as irmãs Fox, o espírito começou batendo na parede. Quer dizer, bater na parede, efeito físico. Mas com aquelas batidas ele queria transmitir uma mensagem, efeito intelectual. Isso é igualzinho o sinal de fumaça dos índios, com que os índios se comunicavam. A fogueira e a fumaça, efeito físico. Mas a mensagem que eles desejavam transmitir para outras tribos, efeito inteligente. Então também é muito difícil a gente definir uma linha divisória nesta questão, porque às vezes a causa é um efeito físico, não é? Aliás, no fenômeno o efeito pode ser físico, mas a causa é inteligente. A causa é inteligente, porque o espírito está desejando transmitir uma mensagem, como nos fenômenos de tipologia, né? A linguagem das pancadas nas mesas que soavam na França, os espíritos estavam ali interessados em transmitir uma mensagem. Os médiuns semimecânicos ou semiconscientes são aqueles que escrevem, e diz Allan Kardec, à medida que eles estão escrevendo, eles vão tomando consciência do que estão escrevendo. É muito interessante essa faculdade. Porque os médiuns praticamente vão lendo. Eles vão lendo o que está sendo escrito, no exato momento em que está sendo escrito. Por exemplo, eles veem que
que o pensamento ali iniciou uma frase, mas não sabe como essa frase vai terminar, como esse assunto vai se desenvolver, onde é que aquela ideia irá desembocar, por assim dizer. E, finalmente, nós temos o médium consciente. O médium consciente é aquele que tem consciência. Ele tem consciência do fenômeno, não é? Inicialmente, ele concebe a ideia. Ele concebe a ideia, o pensamento do espírito se processa na sua cabeça e se transforma em palavras, não é? Isso é muito comum. O pensamento do espírito vem, se processa dentro da sua cabeça, há uma fecundação, digamos assim, é como se a cabeça do médium fosse o útero, né? Fosse o útero materno, e a ideia fosse a genética do pensamento do espírito. Há uma fecundação e a ideia nasce. A ideia nasce em forma de palavras. E essas palavras são transportadas para o papel. Vejamos como é interessante esse estudo da mediunidade de psicografia. É mais comum, nós temos mais médiuns conscientes do que semiconscientes, ou do que propriamente mecânicos. E nós não podemos dizer qual faculdade seja mais autêntica. A faculdade que nós podemos dizer mais autêntica não é pela sua característica de inconsciência ou de consciência, mas é pelo conteúdo, é pelo resultado, é por aquilo que vem, pelas informações, qualidade, não é pela quantidade. É pela qualidade, é pela substância dessas informações que, evidentemente, nós vamos analisar. Allan Kardec, em toda a obra da codificação, no chamado Pentateuco, ele não contou apenas com a colaboração de médiuns que eram considerados mecânicos. Ele contou também com a colaboração de médiuns semimecânicos, como também de médiuns conscientes, como está lá no livro Céu e Inferno. Os espíritos eram evocados pelos próprios médiuns e eles respondiam à evocação através dos próprios médiuns que os evocavam. Lá em O Céu e Inferno nós temos diversos exemplos a respeito. Nós vamos encerrar por aqui. Fica o convite para que você volte a estar conosco na semana que vem. Muita paz.